Graça e paz, queridos irmãos, retornamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, né? Estamos aqui em pé porque deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou, né? Isso é coisa de Deus, é divino, porque a nossa vida depende do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há, né? Pelo poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas e elas vieram à existência, amém? Então nós temos que reconhecer a cada dia a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, dando graças a Ele por tudo, irmãos. Agradeça a Deus por tudo, né? Pelas lutas também, sim, pelas lutas também, né? Porque através das lutas nós somos edificados, somos aperfeiçoados, trabalhados por Deus para, né, darmos o brilho que Ele deseja e quer de nós, amém? Sem tribulação ninguém vai para o céu, né? Sem tribulação ninguém verá a Deus, porque é através das tribulações que nós somos lapidados, aperfeiçoados e chegamos à estatura de um varão, de uma varoa perfeita, amém? Quem não quer passar tribulação, não tem jeito, né, irmãos, né? Tem que tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir o Senhor Jesus. Seguir o Senhor Jesus requer se aborrecer, tem que se aborrecer diante da sua vontade e tomar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita, agradável e não acrescentador algum, amém? Nós estamos aqui no primeiro livro dos profetas maiores, que é Isaías. Vamos ler hoje capítulo 7, 8 e 9, né? Um profeta que pregou num tempo difícil, num período de crise e decadência moral, né? Estava ali aquele período, né, de 700 a 680 antes de Cristo, né? Século 8, século 7 antes de Cristo. E nós vamos ver que Isaías, né, tem como propósito central, né, de anunciar a palavra de Deus, chamando o povo ao arrependimento, né? Isaías exorta o povo a abandonar o pecado e voltar-se para Deus, né? Sempre Deus, Ele vai tentar trazer, né, cada um de nós que estamos no caminho errado, estamos no pecado, estamos por caminhos que não são dele, né? Ele vai tentar, mediante a ação do Espírito Santo, né, que convence do pecado, do juízo, da justiça, que você caia em si e retorne para ele, né? Porque ele está ali sempre esperando a nossa volta, né? O seu arrependimento, o meu arrependimento, que nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e, né, nos arrependendo, retornarmos para o caminho do Senhor se estivermos fora, né? Porque a palavra do Senhor diz que Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos alcancem o arrependimento e a salvação, né? Então Ele não quer, Ele não se agrada na morte do ímpio. Ele quer que você o reconheça como Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, como o único Filho de Deus enviado para nos resgatar do pecado e da morte, o Filho unigênito do Pai, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, amém? Um dos outros propósitos era anunciar, né, advertências, né, de juízo divino que viria também sobre o povo devido à consequência do pecado, né? Todo pecado ele gera uma consequência, né? Fica algo ali, né, do seu ato, da sua prática, e uma das consequências era a destruição de Jerusalém e o exílio que seria lá em Babilônia, né, em Judá. Estava sendo advertido sobre o exílio babilônico, né, que duraria 70 anos, né, por motivo desses pecados, abominações cometidas, né, contra o Senhor, né. O povo estava no oculto, né, realizando, estava sendo permitido cultos pagãos, né, às escondidas. As mulheres estavam deixando seus maridos
para praticarem coisas carnais, né, darem lugar à carne. E os sacerdotes e profetas não estavam verdadeiramente, né, realizando a verdadeira profecia de Deus, deixando a verdadeira palavra do Senhor, estavam fazendo arranjos diante das suas profecias e palavras, que não era Deus falando na boca deles, né, para agradar aquilo que lhe interessava, e com relação a isso, né, Deus estava ali dando uma sentença, amém? Então nós vamos fazer a nossa leitura do capítulo 7, diz: profecias contra Israel e Síria. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear Jazube, sai ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavadeiro, e diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabael. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 75 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos afatigardes os homens, senão que ainda afatigareis também ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria. E virão e pousarão todas nos vales desertos, nas fendas das rochas, e em todos os espinhos, e em todas as florestas. Naquele dia refará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba totalmente tirará. Isso sucederá naquele dia que alguém criará uma vaca e 2 ovelhas. E acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 moedas de prata, será para sarças e para espinheiros. Com arco e flecha se entrará nele, porque as sarças e os pinheiros cobrirão toda a terra. E também a todos os montes que acostumavam cavar com enxadas, se não irá, por causa do temor das sarças,
e dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Capítulo 8. A ruína dos reinos de Israel e da Síria. Disse-me também o Senhor: toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem. Apressando-se ao despojo, apressou-se a presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias sacerdote, a Zacarias filho de Geberequias, e fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Salal Hasbaas, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente com Rezim, e com o filho de Remalias se alegrou, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados, dai ouvidos todos os que sois de longínquas terras, cingi-vos e sereis feitos em pedaços, cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado, dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com uma forte mão, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis ao Senhor dos Exércitos. A ele santificai, seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão, e cairão, e serão quebrantados, e enlaçados e presos. Ligo o testemunho e selo a lei entre os meus discípulos. E esperarei o Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que chirreiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. E passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e esfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Capítulo 9, o advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos dias enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão. O povo que andava em trevas, Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz, do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ameaças contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel, e todo este povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os ladrilhos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e instigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca escancarada, e nem com tudo isso se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos, pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco em um mesmo dia. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda, porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão, porque a impiedade lavra como fogo, e ela devora as sarças e os espinheiros. Sim, ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão ao alto espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como pasto do fogo, ninguém poupará a seu irmão. Se cortar da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda se não fartará, cada um comerá a carne do seu braço. Manassés a Efraim, e Efraim a Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isto não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Glória a Deus, né, amados irmãos? Lemos então 7, 8, 9, esses capítulos, né, que nós vimos sobre profecia contra Israel e Síria, né? A ruína dos reinos da Síria, e vimos aqui sobre o advento e poder do Messias, né, que fala do próprio Senhor Jesus, né? Então, há uma profecia aqui messiânica a respeito do Senhor nosso Deus, né? E a respeito da sua obra através do seu Filho, uma obra redentora, uma obra salvífica, né? E vicária, que foi e vai ser realizada pelo seu Filho Jesus Cristo, amém? Anos posteriores para frente, né? Então, vamos agradecer ao Senhor por mais esta bênção e vitória, deixando no altar dele o nosso agradecimento, amém? Senhor Deus dos Exércitos, Deus de Israel, Deus que é longânimo, benigno, mas é justiça também. Os seus olhos, ó Pai querido, Deus amado, estão como chama de fogo, percorrendo toda a terra habitada, contemplando os bons e os maus, Senhor. E em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas para nós, nos guardando, nos livrando de todo ataque do inimigo, de todo o poder das trevas, e que continuemos caminhando de glória em glória e de vitória em vitória, meu Pai. Que não falte nada para os teus negócios, nossas vidas, para o teu projeto, a qual o Senhor tem em nossas vidas, que não venha faltar nada, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, meu Deus. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?